Olá, tudo bem? Primeiro, começar me apresentando. Meu nome é Alessandra. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando dessa live e dizer que eu faço parte do grupo de estudo aqui da USP e trabalho também na Secretaria de Educação da cidade de Jandira. Dou formação para os professores de educação física, para os coordenadores. Queria aproveitar e mandar um beijo para o pessoal de Jandira, já que é uma live. E dizer que o tema de hoje, né, a gente vai discutir sobre as possibilidades de se pensar a aprendizagem no currículo cultural, né? Então, eu, juntamente com o professor Rubens. Boa noite a todos. Me chamo Rubens, sou professor aqui da Faculdade de Educação Física de Sorocaba. Fiz o mestrado pelo grupo do Marcos na USP e recentemente terminei doutorado pela Unicamp, estudando justamente o tema que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Tá? Então, é um tema que a gente julga fundamental, né? Só recentemente ele foi enfrentado pelo GPF, né, tentando ir um pouquinho distante das tradições que o conceito remete, né? Normalmente, quando se fala assim de aprendizagem, vem na esteira uma série de concepções que são muito comuns nas ciências psicobiológicas. A lei vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, são formas de pensar a aprendizagem que não conseguem uma conciliação com o pensamento da educação física cultural. Então, era impróprio, né, dentro do grupo, pensar a aprendizagem a partir de autores como Piaget, Vallon, Erickson, Brunner ou qualquer outro desenvolvimentista. E tampouco poderíamos ir através de uma psicologia social como Vygotsky, porque são modos de pensar modernos, são modos de pensar que não possuem uma afinidade com a fundamentação teórica criada pela educação física cultural. Então, vários trabalhos já foram pensando os efeitos do currículo cultural nas crianças, mas, teoricamente, era um assunto ainda de desenvolvimento, e creio que recentemente a gente apresentou aí talvez os primeiros passos para pensar a questão da aprendizagem pela ótica da educação física cultural. Então, para a noite de hoje, né, o objetivo é justamente esse. Primeiro, fazer uma revisão das concepções de aprendizagem utilizadas pela educação física até então, e, na sequência, a gente dialogar um pouquinho sobre uma outra possibilidade de aprendizagem. Então, eu passo a bola de volta para a Lê. E nesse meio termo a gente vai tentando responder as perguntas, né? A gente está aqui com a Jaque também, né? Que está nos ajudando. Dá um oi aqui, Jaque. Oi. Então, ela também vai ajudar a anotar as perguntas que vocês forem fazendo, né? Então, antes de iniciar falando da questão da aprendizagem, eu sempre tenho o hábito, né, de fazer uma leitura antes, né? E assim, quem me conhece sabe, eu gosto muito de poesias, né? Então, eu escolhi uma poesia de Mário Quintana para a gente iniciar a conversa. Então, a verdadeira arte de viajar. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, como se estivéssemos abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa os compromissos, as obrigações, estejam ali, chegando de muito longe, de alma aberta e o coração cantando. Então, assim, queria iniciar mesmo com essa poesia, né, para dizer o quanto que a gente pode estar aberta a novos caminhos, né, e pensar na escola, e pensar na aprendizagem, eu acho que é essa possibilidade, né, da gente conhecer o mundo, estar disposto a aprender, né, e ter essas possibilidades mesmo, né. Então, pensando na questão da aprendizagem, né, acho que como o Rubens falou, né, a aprendizagem ela pode ser muitas coisas, né,
dependendo do campo teórico que ela está estruturada. Então, ela pode ser um mapa conceitual, um mapa mental, pode ser criações de problemas, ela pode ser percurso, ela pode ser mudança de comportamento, né? Ela também pode ser leitura de signos, ela pode ser resolução de problemas. Então, tudo isso, né, dependendo da teoria que ela está ancorada, ela vai ter um determinado conceito, né? Então, como que a gente pensou? Falar da aprendizagem, não tem como a gente falar das teorias da aprendizagem sem atrelar as teorias do currículo, né? Então, ontem o Mário e o Marcos estavam comentando, acho que teve até uma pergunta, eu estava assistindo também, se poderia fazer várias aulas com vários currículos, né? Então, pegar um pouquinho de cada currículo e fazer as suas aulas, né? As atividades. E aí, se a gente pensar, né? Se cada currículo tem um caminho a ser seguido, quer formar um determinado tipo de sujeito, a aprendizagem também está ancorada nesses currículos, né? Então, a gente tem que fazer essa associação. Então, se a gente pegar, por exemplo, o currículo ginástico ou esportista e o da saúde, né, que vem ainda num currículo tradicional da educação física, pensando em fazer atividades de performance, pensando na promoção da saúde individual, né, a gente poderia atrelar a teoria da aprendizagem comportamentalista, né? Então, tudo aquilo que eu vou fazendo, né, por meio de repetições ou por meio de esforço positivo e negativo, eu vou compensando o aluno. Então, por exemplo, se eu vou fazer lá, estou dando uma aula de esporte de basquete, aí eu vou fazer um arremesso, ensino as crianças a fazerem esse arremesso. Então, eu vou ficar fazendo várias vezes até que o movimento saia corretamente, né? Então, vai partir desse comportamento do acerto e erro que a criança vai estar aprendendo. Então, a teoria da aprendizagem, ela está relacionada com a teoria curricular. Se a gente pegar outra teoria, né, curricular, dentro do campo da educação física, que é o currículo desenvolvimentista, que também está no viés, né, mais tradicional e que leva para outros caminhos. Isso também não tem a ver com currículo cultural, mas ele vai fazer com que essa criança atinja um nível adequado, né, da capacidade, das habilidades físicas, né? Então, se eu vou pensar num salto, então eu começo lá num salto básico, depois vou para o elementar e maduro, então tem aquela pirâmide, né? A questão de você ir evoluindo com aquilo, né? Então, se eu vou evoluindo e vou pensando na questão desses estágios de desenvolvimento, uma teoria da aprendizagem que dialogaria com esse currículo, né, seria o cognitivismo, né? Então, a gente pensar lá em Piaget, né? Na questão da assimilação, da acomodação, equilibração e adaptação, né? Então, a criança ela vai fazendo os movimentos, vai assimilando, vai tendo acomodação, vai tendo equilíbrio e vai conseguindo, até um ponto que ela consegue fazer a atividade, né? Outro currículo que também, né, está numa área aí que a gente poderia dizer que é uma área ainda também tradicional, né, seria o currículo psicomotor, né, que tem uma relação, né, com a psicologia, né, então é um currículo que vem pensando aí como objeto a questão do movimento, né, está associada à questão de pensar na afetividade, da criança fazer a brincadeira, né, e pensando na questão da aprendizagem, a gente poderia relacioná-la com a questão do humanismo, né, da humanista, né, que tem a interação
né, com o outro, com a questão da cognição, com os afetos, né, em relação, a gente poderia colocar aí a questão do Valon, né, como um também que poderia estar fazendo essa articulação com a aprendizagem e com esse currículo, né. E depois, na educação física, a gente tem um currículo mais crítico, né, que vem pensar numa questão social, né? Então, histórico-social. Então, pensa a atividade ou aquilo que você está estudando, por exemplo, o futebol, vamos ver o contexto histórico e social desse futebol, né? E aí, pensando uma associação de teoria de aprendizagem com esse currículo, seria a teoria de aprendizagem interacionista, né? Que tem relação, né, com a zona de desenvolvimento proximal, com a questão do pensamento, né, da linguagem, e isso vai ajudando o aluno vai aprendendo, né? Então, assim, dentro desses currículos da educação física, a gente tem que sempre pensar nessas teorias de aprendizagem, né? Então, cada currículo, né, ele tem um caminho a ser percorrido e ele forma determinado tipo, né, de cidadão. Então, quando eu penso num currículo de esporte, ou um currículo de ginástica, ou um currículo crítico ou desenvolvimentista, eu estou indo para determinados caminhos. E a aprendizagem está atrelada a esses currículos, né? A aprendizagem também está atrelada às atividades de ensino que o professor vai pensando, né, para fazer essas aulas. Uma coisa que acho que o Marcos e o Mário também comentaram ontem foi a questão de pensar no currículo, né? Então, se a gente pensar no Tomás Tadeu da Silva, ele vai falando que o currículo é isso, o currículo é território, é espaço, né? Relações de poder. Então, todos esses currículos estão aí, né? Estão aí nas escolas, a gente estudou esses currículos dentro da Faculdade de Educação Física, mas a gente tem que pensar que tipo, né, de sujeito a gente quer formar dentro da escola, é um sujeito, que tipo de aprendizagem a gente quer levar para dentro da escola, né? Porque cada um deles vai determinando um caminho, né? E o currículo cultural, né? A gente está aí, né? O Rubens vai poder falar melhor, né? Mas é um currículo que a gente pensa outras coisas, está relacionado à questão da linguagem, das culturas, né? Da ressignificação, né? Das práticas. É um currículo que a gente pensa nas crianças fazerem a leitura dessas práticas, né? Então, se eu estou estudando lá a questão da ginástica, então, como os alunos vão lendo e ressignificando essas práticas? Então, quando o currículo tem esses caminhos, a aprendizagem também, né, são outras. Então, todas essas outras, os outros currículos com essas outras aprendizagens, né, cada um tem relação com o currículo que foi posto. Então, dentro da educação física cultural, a gente pensa em outras formas, né, de que o aluno possa aprender. Não da mesma forma todo mundo igual, né, lá no arremesso, repetindo só para fazer igual, mas são outras propostas que o Rubens vai estar trazendo e a gente vai também estar complementando aqui. Rubens. Bom, em alguns momentos a minha internet não está uma conexão muito boa, então em alguns momentos cortou um pouquinho o que a Lê falou, mas então se eu repetir algumas coisas, vocês por favor me perdoem. Mas como a gente combinou mais ou menos um roteiro prévio, né? Então, mas você pode me interrompendo também, tá, Lê? A qualquer momento. Tá bom. Bom, como alguma coisa, né, já foi colocado, mas é a ideia de que os pensadores tradicionais na questão da aprendizagem, eles têm a sua devida contribuição, é claro, né? A gente não está aqui fazendo nenhuma espécie de
demonização de outras formas de pensar, mas como todos eles são frutos de um pensamento moderno, eles têm, inclusive até eu sugiro que vocês acompanhem a segunda palestra de hoje para refletir um pouquinho melhor sobre essa questão do sujeito, mas são concepções de aprendizagem que separam sujeito e objeto, né? Então, a aprendizagem nessa concepção de sujeito dual, né? Um sujeito que separa a mente e o corpo e que supostamente tem uma racionalidade capaz de estar no controle das suas ações, ou seja, um sujeito que tem consciência do seu processo de aprendizagem. Nessas concepções, o aprendizado acaba sendo traçado de antemão pela própria teoria na qual ele foi cunhado, né? Então, algumas perguntas aqui já apareceram. Por exemplo, o Edu Júnior pergunta qual a opinião sobre essa repetição em busca da perfeição do movimento. Então, é exatamente o tipo de efeito que a própria teoria gera, né, na sua busca por respostas. Então, dentro das teorias psicobiológicas, já há dado de antemão uma estrutura do movimento, né, então, pela qual então, o sujeito aprendente deve passar para atingir certos estágios. Então, o caminho já está dado a priori, como a Ale bem elencou. E nem as teorias críticas escapam um pouco disso, né? Porque, apesar delas reconhecerem que a padronização do movimento ela está atrelada com uma visão de mundo que não tem uma profundidade na crítica social, elas ainda assim propõem um modo de se pensar o sujeito e o seu processo de aprendizagem de uma maneira engessada, né? Como já pressuposto maneiras únicas de se atingir certos estágios do esclarecimento, do aprendizado, né? Então, o caminho está dado, o caminho é se tornar crítico. Então, são contribuições, tanto das teorias tradicionais quanto das teorias críticas, que, para o viés da teorização pós-crítica, enjaula as possibilidades do sujeito aprendente, né? Então, é como se, ao dizer como as coisas devem ser, o processo de ensino e aprendizagem, né, ele limitasse as possibilidades da criança, né? Então, isso aí serve tanto para a questão do movimento, né, quanto para a questão do pensamento, porque é uma teorização que não separa corpo e mente, né? Então, se a gente está falando de pensamento, está falando de um corpo que pensa, está falando de uma corporificação do ato de pensar. Então, nisso que as teorias críticas também não escapam. Tá? Então, elas também fazem essa separação sujeito-objeto e elas também pressupõem um caminho que é o caminho até se tornar um aluno crítico. Bom, e como é que pode ser, então, se essas são as alternativas que, no viés pós-crítico, são negadas, né? Então, se não é para seguir por um caminho dado, o que a gente pode, então, entender como um sujeito não essencial, né? Um sujeito que não está dado a priori, que não tem um caminho pressuposto pronto, que não se sabe como vai acontecer esse processo de antemão, um processo de impossível controle, impossível previsibilidade, né? Um processo, em suma, acientífico, né? Porque toda a ciência está pressuposta na ideia da gente conseguir controlar, dominar, né? Segurar as variáveis para se atingir um resultado seguro. Então, o que seria uma aprendizagem para além desse sujeito essencializado, desse sujeito moderno, desse sujeito controlável? Bom, não são como bem apontado pela lei, não é uma possibilidade. Tá? Então, assim, são muitos teóricos no campo pós-crítico, né? Quando a gente fala em pós-crítico, a gente está colocando debaixo do mesmo guarda-chuva muitos pensadores, né? Pensadores que muitas vezes têm até as suas próprias diferenças, tá? Então, é sempre uma questão de escolha, não é uma questão de verdade, é uma questão de ética, né? Uma questão daquilo que faz sentido, daquilo que tem coerência com o objetivo a ser atingido, daquilo que combina com o viés político adotado pela postura do professor, né, ou do teórico da aprendizagem. Então, não se tratam de verdades, se tratam de possibilidades. Daí o nome, né, o nome da palestra, né, possibilidades para pensar a aprendizagem para a educação física cultural.
E é um processo que nós somente recentemente começamos. Então, assim, podemos dizer que hoje nós temos uma contribuição muito forte do campo dos estudos culturais para pensar a aprendizagem, ainda que não declarado, ainda que você não vai encontrar na internet, no Google Acadêmico, nem no site do GPF, um trabalho especificamente nomeando, né, uma aprendizagem culturalista. É possível aferir isso quando a gente faz uma análise das obras do grupo, do como a aprendizagem vem sendo subentendida, né, se não de maneira declarada, pelo menos de uma maneira compartilhada pelo grupo, como a ressignificação dos códigos sociais. Essa é uma possibilidade, que é a que nós vamos nos deter aqui com mais afinco, né, uma vez que ela tem mais produção empírica, tem mais amadurecimento teórico. Existem outras, né? Recentemente tem se pensado também uma aprendizagem ainda dentro do âmbito do grupo, a partir da filosofia do desejo de Deleuze e Guattari. Então é uma outra possibilidade, né? Fica para um outro momento, para uma outra oportunidade. Mas dentro dos estudos culturais, o sujeito também não é essencial, né? Então é um sujeito que não está no controle do seu processo de amadurecimento, de crescimento, de formação. É um sujeito que é formado por diversas instâncias do fora, né? É uma expressão filosófica, o fora, na composição da formação desse sujeito, né? Então, assim, as pessoas não estão racionalizando o que lhes acontece, tá? As pessoas são formadas. Avisa que o som tá ruim. Rubens, o som tá bem ruim. Cortou o som aqui. Tem que avisar no grupo. Sobre si, né? Eu acho que a internet dele deu uma caída. Da pessoa atuar sobre o seu próprio processo. Mas a internet dele tá um pouco ruim, o Alessandro. Não tem total compreensão do que lhe acontece, das possibilidades que lhe acontecem. Então, pensando com Stuart Hall no conceito de circuito da cultura, a gente vai entender a formação do sujeito, e aí que a gente está pensando na aprendizagem, a partir de dois processos básicos, né, que se complementam, e até essa dicotomia ela é um pouco didática, só para a gente conversar, que seria o processo de identificação e o processo de sujeição. Tá? Então, a identificação seria o nosso acesso aos discursos culturais, e aqui quando eu falo discurso, eu não estou remetendo somente ao que é falado, né? Então, o discurso na teorização cultural é sempre códigos sendo, né, ressignificados, negociados, se enfrentando nessa arena cultural mais ampla, que é a arena cultural. Então, os discursos se enfrentam, né? Então eles proliferam, eles encontram espaços e eles vão se espalhando pela sociedade e a gente vai acessando alguns, dependendo da onde eu nasci, né? Meu histórico de vida, das coisas que eu tive a oportunidade de acessar, e algumas dessas coisas eu vou me identificando, né? Eu vou trazendo para mim, vou investindo cada vez mais tempo, vou gostando cada vez mais de determinados assuntos, né? Aí eu começo a seguir canal no YouTube, eu começo a curtir página no Facebook, eu começo a andar com pessoas que pensam igual, eu vou dedicando o meu tempo, né, a gostar cada vez mais, investindo cada vez mais em certas coisas, né? Então, para usar um termo do teórico Louis Althusser, é a ideia da gente ser interpelado pela cultura, né, um chamamento cultural que a gente vai tomando para si. Por que certas pessoas investem em X e outras investem em Y? Também é uma questão muito boa, uma questão científica bem complicada, que alguns teóricos dos estudos culturais têm buscado resposta na psicanálise, né? Eu posso exemplificar aqui, por exemplo, né, a filósofa Judith Butler. Ela vai por esse caminho. Mas para a nossa conversa aqui não é necessário tanta profundidade. Assim. Nós podemos pensar
simplesmente que nós somos singulares, né? Então nós somos pessoas únicas e que há uma série de processos psíquicos que vão explicando essa unicidade, né? Essa exclusividade da nossa vida. Mas, por outro lado, o processo cultural não se remete somente, né? Não se simplifica somente na questão da identificação. Porque senão nós teríamos resultado somente daquilo que nós gostamos. E todos nós sabemos que muitas coisas que nós passamos deixam marcas, né? Então, uma série de coisas acontecem na nossa vida que vão nos levando, né, a pensar certas coisas pelas quais nós não escolhemos. Pelo contrário, muitas vezes, se nós pudéssemos mudar certas realidades, nós mudaríamos, né? Então, eu estou pensando, por exemplo, no quanto as mulheres sofrem só por serem mulheres, né? No quanto os negros sofrem só pela cor da pele. E assim por diante, né? A gente pode pensar em milhões de exemplos. São situações que a gente pode resumir no conceito de sujeição. Então, nós somos sujeitados a muitas coisas. E aqui eu quero trazer a ênfase para a questão da negatividade desse processo, mas não necessariamente ele pode ser negativo. Então, se a gente pensar o processo escolar, e aqui eu gostaria de fazer até uma citação, né, em defesa da escola, a gente sabe que muitas coisas lá a gente é sujeitado que a gente talvez não gostaria de passar, né? Um processo de transformação para ser apto a viver em sociedade. Mas, por outro lado, sem a escola, né, talvez nós vivêssemos uma sociedade ainda mais fascista, né? Onde talvez as pessoas ficassem cada vez mais fechadas nos seus círculos culturais e essa comunicação, essa negociação com os outros grupos culturais seria ainda mais dificultada, né? Se é que isso é possível, né? Dado a situação contemporânea política. Mas, fazendo uma defesa da escola, a escola também é um processo de sujeição, tá? Muitas coisas ali nós nos identificamos, nós gostamos, mas muitas coisas ali a gente é sujeitado e você quer evitar e você quer fugir, mas você é obrigado a passar por aquilo e aquilo também vai te compondo, aquilo também vai criando uma identidade. Então, é um conceito que o Stuart Hall usa sob rasura, né? A ideia de sob rasura é a ideia de que é um conceito que não é digno o suficiente de toda a complexidade da transformação de si, né? Dessa criação de pensamento, né? Entretanto, é a ferramenta que o Stuart Hall escolheu para compor o seu pensamento, sob a argumentação de que a gente não pode ficar sem, né? Não podemos prescindir de um conceito para pensar esse ser que pensa, né? Esse si pensante. Porque é um si porque não é o eu, né? Não é o eu porque o eu remete a uma consciência, a uma racionalidade, a uma composição moderna, remete a uma consciência do processo, a escolhas racionais. E, assim, nas teorizações pós-críticas, há muito mais no homem do que a razão dá conta, né? Não é negar a razão, aí tem até fazendo um diálogo com algumas perspectivas críticas, né, que defendem ainda a racionalidade moderna, eu diria que não é abandonar a capacidade de pensar, a capacidade de criar argumentos, a capacidade de agir mediante uma reflexão, a produção de conceitos. Não é negar essa capacidade no homem, mas é admitir que nós temos mais compondo quem nós somos ou quem nós estamos sendo, né, para colocar ênfase em processo e não em essência, há mais no ser humano do que a mera pensamento racional, né? E a ênfase no mero aqui é para justamente mostrar o quanto ele é limitado diante de uma série de processos que nos formam, que não são racionais de forma alguma, né? Basta ver como a democracia opera, né? Como a gente elege assim pessoas terríveis para nos governar, né? Num processo que, assim, um pouquinho de reflexão, as escolhas seriam melhores, né? Então, é uma questão muito mais de desejar certas coisas, né? De fazer certas escolhas baseado nessa identificação, nessa sujeição, nessa identidade provisória que está para além do controle racional, do que a ideia, né? De alguém que está tomando uma decisão fundamentada, uma decisão que vai beneficiá-la no futuro, né? Fazendo lutas
no qual ele se reconhece no contexto maior, né? Enfim. Então, é como a gente aposta mesmo contra, muitas vezes, nós mesmos, dado essa limitação da razão. Tá? E poderíamos exemplificar também na nossa própria vida pessoal, né? Como a gente está sempre tomando algumas decisões equivocadas, né? Fazendo algumas besteiras, cometendo, né, alguns erros infantis, e é justamente o limite da razão, né? Então, se o ser humano fosse perfeitamente racional, à medida que ele fosse passando pela escola e fosse envelhecendo, ele ficaria fora desse processo, né, de tomar decisões ruins. Ele conseguiria escapar desse processo. E aí, já rumando para uma conclusão, a aprendizagem no currículo cultural, então, ela é a capacidade, eu não vou entrar aqui em questões didáticas, porque tem a semana toda para fazer isso, mas é o professor, justamente, colocando para circular outros discursos para, num primeiro momento, assim, sujeitar os alunos, mas, em termos de aposta, né, fazer uma aposta ética, que ao conseguir circular discursos marginalizados, as crianças se identifiquem com posições, né, elas formem uma identidade menos autoritária, menos fascista, menos dominadora, menos preconceituosa, menos excludente, né, menos egoísta, menos individualista, né? Então, é uma aposta para uma sociedade melhor, então é um currículo que tem uma afinidade com o pensamento crítico, né? A aposta é pela mudança, é pela transformação, e a via de aposta nisso é colocando para circular, né? Eu estou falando do ensino, mas perceba que nessa perspectiva, o ensino está bem descolado da aprendizagem. Não é a concepção clássica moderna de ensino e aprendizagem, né? Porque na concepção moderna dá a ideia de que o professor, ao ensinar, automaticamente o ensino ocorre. E não, nós não temos essa capacidade, esse controle. O que nós temos é a capacidade, a intencionalidade, né? Um telos, uma ideia, que a gente coloca em ação nas aulas outros discursos que as crianças não acessaram, discursos que elas jamais acessariam se não fosse pela escola. Então, a gente coloca ela para ter contato com a capoeira, que talvez ela nunca visse, com o maracatu, que talvez ela nunca visse, com o funk, que talvez em casa ela não tenha acesso, com uma série de culturas marginalizadas, mas não também para fazer, né, uma essencialização dessas outras culturas como o suprassumo, como o certo. A ideia não é alterar o polo. A ideia é promover uma multiplicidade de discursos para que a gente tenha a capacidade de entender como se dão essas relações de poder na sociedade, para que, quem sabe, né, e aí é uma aposta mesmo, né, quem sabe, no futuro, essas crianças aprendam a ser pessoas menos preconceituosas, a serem pessoas menos duras, né, menos autocentradas, tá? Essa é a grande aposta. E aí, já concluindo mesmo, né, agora de verdade, 2 estudos até agora, o primeiro de 2017, vocês encontram esses estudos no site do grupo, de Oliveira Júnior, Significações sobre o Currículo Cultural da Educação Física. E o outro de 2018, ambas dissertações de mestrado, de Marcos Ribeiro das Neves, O Currículo Cultural da Educação Física em Ação. Ambos os estudos foram verificar o que acontece nesse âmbito das crianças, né, ali do processo do ensino, né, quando se coloca outros discursos para circular. E o que os discursos, o que os estudos apresentam é que houve sim uma promoção de outras identidades que não seriam constituídas caso a ação docente não fosse nesse viés, nesse foco, e que o currículo cultural tem muito potencial, né, se não de atingir a todos, porque, como nós dissemos, não é um processo controlável cientificamente, ele tem a capacidade, sim, de produzir outras identidades e colocar para circular outros discursos. Então, é a ideia de que aprende-se entrando em contato com o diferente. Aprende-se saindo dos discursos pelo qual você acessa normalmente. Aprende-se sendo forçado a pensar outras coisas a partir da exposição escolar. Eu acho que era mais ou menos essa a conclusão. Eu vou devolver para a Lê e vou ler algumas perguntas aqui que depois eu posso tentar responder. Ale, de volta para você. Tá.
Na verdade, a Jaque ajudou a separar aqui. Baixa o vídeo aí para mim. Ajudou a separar algumas perguntas aqui, Rubens. Qual do Edu Júnior, né? Qual a opinião sobre a repetição do movimento em busca de um movimento perfeito, né? Então, eu acho que ele fez essa pergunta para mim, foi na hora que eu estava falando da questão desenvolvimentista, né? Na verdade, assim, né? Movimento perfeito para quem, né? E assim, dentro de que currículo, né? Então, se a gente pensar no currículo cultural, o currículo cultural não está preocupado com esse movimento perfeito de arremesso, de qualquer atividade que você esteja fazendo na sala de aula, né? Mas isso tem relação com outra proposta curricular, né? Então, a preocupação do currículo cultural é justamente fazer essas leituras, né? A importância que as crianças, acho que o Rubens trouxe bem, né, explicado, fazer realmente essas leituras, fazer com que as crianças entendam, né, que existe outros tipos, né, do tema que está sendo estudado. Então, por exemplo, o futebol, né, que existe outros tipos, né, não só o futebol masculino, mas que entenda essa questão também do futebol feminino, futebol de botão, e que a criança também ela possa fazer uma ressignificação disso dentro da escola. Então, não daria nem para a gente pensar em algum movimento perfeito se a própria escola já não tem essa questão de espaço, né, do local, para a gente pensar nessa coisa do movimento perfeito. Então, isso vai depender de qual é a proposta curricular. Dentro do currículo cultural, isso não se encaixa. E aí, Rubens, você consegue ler, acho que é do Pedro Milagres. Ele fala, tomando a ideia que os sujeitos se fundam nas relações de poder, se não partirmos da estrutura social já posta para montar nossas aulas, como saber se não estaremos reproduzindo a estrutura nas aulas? Então, eu não sei se eu dou conta de responder essa questão, achei ela... eu precisaria de mais elementos, ela está bem complexa, né? E eu não sei se eu entendi perfeitamente. Eu vou tentar aqui ensaiar uma resposta, né? Mas, por exemplo, tomando a ideia de que sujeitos se fundam nas relações de poder, se não partirmos da estrutura social já posta para montar as nossas aulas, como saber se não estaremos reproduzindo a estrutura nas aulas? A pergunta é muito boa, porque se nós não temos consciência daquilo que nos forma, como saber, né, que a gente não está fazendo nas aulas exatamente aquilo que o arranjo social domina? Então, o Pedro, eu não sei se dá para responder isso daí exclusivamente com os teóricos do currículo cultural. Talvez aí um especialista em Stuart Hall poderia te responder melhor. Mas Foucault falava sobre algumas práticas de constituição de si. Então, ele vai lá nos gregos, não para copiar os gregos, né? Então, Foucault é um cara que tem essa ideia de que nós somos formados pelo fora, ou seja, nós somos criados pelas relações de poder que estão postas já desde quando a gente nasce. Então, na sua última fase, né, quando depois de passar pela questão da linguagem, pela questão do corpo, pela questão do poder, Foucault percebe que ele está negligenciando o papel do sujeito na capacidade de se formar, negligenciando o papel do sujeito na sua potência de criar próprios pensamentos. Porque se nós não somos modernos e nós não temos uma essência, então não dá para fazer um movimento cartesiano de olhar para dentro de si, né? Então, não é algo possível, né, a gente tentar encontrar uma explicação a partir da reflexão, tá? Então, não é sozinho no meu quarto que eu vou conseguir me observar nessas estruturas de poder. Então, o que Foucault faz é olhar os exemplos dos gregos. Novamente, não para repetir, mas para se inspirar. Então, ele percebe que os gregos têm uma série de práticas de si para tentar ter um ponto de vista sobre si externo. Então, por exemplo, a prática da parresia, que é a ideia de só falar a verdade. Então, por que eu só falo a verdade? Porque ao falar a verdade, tudo que eu sinto,
tempo todo eu falar o que eu sinto, eu acabo em algum momento confrontando a ordem social, porque a ordem social ela vai contrária aos meus desejos. Então, ao falar tudo o que eu penso o tempo todo, eu vou tendo a resposta da sociedade, né? E nas minhas relações. Então, eu vou sabendo exatamente como o poder me acomete a partir das minhas relações. Eu não sei se é muito saudável fazer isso, né, hoje em dia, né? Acho que exige... Eu não tenho essa vocação para ser parresiasta, digamos assim. Mas há outras inspirações gregas, né? Por exemplo, ele diz a prática de escrita do diário, né? Onde a hiponemata, que é um nome grego para praticamente você ter um diário. Então, você escreve todo dia o que você está pensando naquele momento. E ao reler o que você escreveu sobre si num momento posterior, é como se você tivesse um olhar externo sobre você que te ajudasse a refletir sobre a sua posição na sociedade. Uma outra possibilidade é você adotar a maestria, né? A maestria é você ter um mestre, mas não um mestre para você seguir. Tem que ser alguém que você confia, tem que ser alguém que você respeita e tem que ser alguém que você acredita que vai falar a verdade. Mas você não vai escolher essas pessoas para você repetir o que elas pensam, e sim para você ter um ponto de vista externo sobre quem você está sendo, né? Na teoria, sobre quem você é. Então, esse ponto de vista externo te dá ferramentário para você analisar, então, as estruturas de poder e a sua posição nela. Existem milhares de outros métodos, né? Eu acho que a constante leitura, o constante contato com os colegas, a constante discussão. Então, é uma coisa que acontece com frequência no GPF, por exemplo, né? A gente está sempre discutindo posicionamento político, né? Vai fazer isso, não vai? Esse confronto com os pares, ele é altamente salutar para a gente ter noção de como as relações de poder estão atuando. Mas isso, Pedro, será sempre uma possibilidade, uma tentativa. Porque, de fato, a gente não chega na realidade, né? A gente não se apropria da realidade, uma vez que a realidade não é o que a gente pensa. A realidade é muito além disso, né? A materialidade, ela é muito mais do que a nossa memória, a nossa consciência, a nossa razão dá conta de processar. Então, são pequenas ferramentas que nós temos para tentar lidar com essa complexidade para que a gente não seja mais um gado, né? Aquele que só vai com o fluxo pensando o que as outras pessoas disseram e porque, por sua vez, disseram também. Rubens, eu acho que só complementando aí a sua fala, voltando um pouco também para a escola, eu acho que como foi dito ontem, né, a questão do mapeamento, né? Então, quando eu faço o mapeamento e percebo quais são as manifestações que estão lá na comunidade, né? E aí essa manifestação vai para dentro da escola, né? Então, eu estou trazendo aquilo que é do social para dentro da escola. E aí, pensando na pergunta dele, né, com essas relações de poder e como não continuar ainda reproduzindo essa estrutura. Eu acho que o currículo, ele trabalha com a questão da desconstrução também, né? Então, se a gente pegar o exemplo de Derrida, né, a gente vai desconstruindo todas essas verdades que as crianças têm sobre aquilo que está sendo estudado. Então, o currículo cultural também tem essa preocupação, né, de não deixar trazer o que está lá fora ou colocar dentro da escola e dizer, olha, agora vai ser de outra forma. Não, é discutindo aquilo, discutindo a linguagem, né, que está ali, fazendo toda essa leitura, né, daquilo que está sendo estudado, e eu acho que nesse ponto a gente consegue, pelo menos, né, tentar não reproduzir ou fazer, ampliar, né, e aprofundar a leitura dessas crianças, né, do que está sendo estudado. Então, talvez eu consiga enxergar assim, né, no currículo cultural, essa maneira, né, da gente não simplesmente reproduzir o que está lá, mas trazer a criticidade mesmo para dentro da escola. E aí ele complementa a outra pergunta, né? Júnior Gabriel. Júnior. Desculpa, Gabriel. Gabriel. Como utilizar a filosofia... Como utilizar
a filosofia encontrada na obra, né, da Filosofia da Diferença, Deleuze-Guattariana, como uma resposta às questões de reprodução da estrutura social nas aulas. Bom, eu acho que a gente precisaria discutir isso em outro momento, porque isso daí a gente ainda está tateando, né? Mas seria possível, sim, pensar, já que uma vez que nós estamos para além do que é racional, então, como agenciar o desejo que nós temos pelas coisas? Então, a filosofia deleuze-guattariana vai entender a aprendizagem como um processo de agenciamento do desejo, né? Como que o desejo ele é direcionado para certas coisas, para compor a máquina social, ou ele é direcionado para a produção de pensamentos próprios, para a produção da própria potência de vida. Mas, assim, ainda que Deleuze-Guattari já tenha inspirado bastante no campo da educação, então é uma discussão já com uma certa intensidade, na educação física ainda estamos somente tateando essa possibilidade de conceber o sujeito para além, né, do fora, né? Então, aí há um rompimento com o Foucault e há um rompimento com o Stuart Hall, então já foge um pouquinho do âmbito do currículo cultural que está apoiado nos estudos culturais. Mas, como foi dito anteriormente, é uma outra possibilidade. O que para hoje, nós podemos afirmar é justamente como a Lê muito bem colocou ali ao final, pensar a desconstrução discursiva como a ferramenta de aprendizagem. E pode parecer um paradoxo, né? Porque ao desconstruir discursos, a criança está aprendendo, sim, ela está aprendendo como as relações de poder acontecem. Ela está aprendendo como que os significados são estruturados. Ela está aprendendo como que as pessoas impõem certas formas de ser, de pensar, de existir umas para as outras. Então, e aí tem o rompimento com as teorizações críticas. Porque a teorização crítica, ela quer iluminar a criança, né? Ela quer esclarecer, emancipar. Ela quer colocar ela numa capacidade de lidar com o capitalismo. Então, nas teorizações pós-críticas, nós não julgamos isso possível. Né? Nós não julgamos que nós temos todo esse poder. Então, se eu não tenho todo esse poder, e se a minha verdade não é uma verdade absoluta, logo, não é eticamente condenável eu tirar uma verdade que eu julgo ruim, a verdade, né, do mercado, a verdade preconceituosa, a verdade da exclusão. Se eticamente essas verdades são ruins, também é muito ruim eu tirá-las para colocar a minha. Porque, na verdade, é só uma mudança de polo, né? Então, não deixa de ser uma imposição, não deixa de ser criar uma caixinha para obrigar as pessoas a pensar, não deixa de ser um forceps educacional, não deixa de ser todo o teor moderno da escola, né? A ideia de formatar as pessoas, de colocar elas dentro de um molde mesmo, né? Daí a ideia de formar as pessoas, né? Colocar ela dentro de uma forma especificamente pensada a priori, uma forma que está atrelada a certas organizações sociais que poucas vezes elas atendem aos interesses da própria criança. Então, a ideia é uma eterna desconstrução, é o professor desconstruir, desconstruir, desconstruir e mostrar que é um processo sem fim, né? Que todo significado é possível de ser abalado por outro significado, que toda prática escolar possui uma estabilização que é momentânea e que outros significados podem ser criados. Daí, relacionar aprendizagem com ressignificação. Então, dentro do currículo cultural, aprender a ressignificar. Porque eu estou num processo constante de aprendizagem, ou seja, eu estou constantemente ressignificando os discursos à medida que eu vou entendendo as relações de poder em volta nesse processo de significação, abrindo possibilidades para que eu construa significados mais afeitos ao meu modo de vida, que me dê mais espaço para atingir essa palavra tão fora de moda que é a felicidade. Acho que para mim é isso. Ale? Sim, não, eu acho que o grupo vem tentando, né, trazer essa possibilidade do afeto, né, de alguma forma ir tentando afetar as crianças e potencializar as vidas, né? Então eu acho que isso dentro da teoria de Deleuze e Guattari eu acho que
o grupo está iniciando, sim, né? De quando propõe nas aulas, é pensar na vida dessas crianças, né? Pensar de como a gente pode fazer dessa intensidade alegre na vida delas, né? Então, eu acho que é um início, sim, né? Acho que tem alguns trabalhos, né? Que já foram realizados, dissertações, tese, mas eu acho que o foco maior é esse mesmo. A Jaque vai ver se tem mais algumas perguntas aqui. Tem aí, Jaque? Não tem mais nada. Chegou uma, mas apagaram. Rubens? Não, da minha parte é isso, Ale. Eu agradeço a todos, agradeço a participação e obrigado pela oportunidade. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que é um tema, a aprendizagem é um tema que a gente precisa discutir, sim, né? Precisa partir aí, né? Talvez da criação, né, Rubens? Pensar na atividade, na aprendizagem como um processo de criação, mas ainda precisa de alguns estudos dentro do currículo cultural, né? Acho que precisa aprofundar mais nesse conceito e nesse tema. Mas pensar sempre que a aprendizagem também está atrelada ao currículo que ela está, né? Então, não tem como a gente falar da aprendizagem sem pensar na teoria do currículo. Então, queria mesmo agradecer a presença de vocês, a interação, e obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau.